O presidente ucraniano Zelensky está aproveitando essa guerra contra o Irã e tentando arrastar países do Golfo, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, para uma grande guerra mundial. Enquanto isso, vemos que os Emirados Árabes Unidos começaram a tomar medidas muito perigosas contra o Irã, passos que certamente levarão a consequências muito graves, podendo até resultar no desaparecimento de qualquer país chamado Emirados Árabes Unidos. Enquanto isso, 4 pilares nos quais Israel sempre confiou começaram agora a desmoronar nas mãos do Irã. Como isso aconteceu? Esse é o nosso tema de hoje. Fiquem conosco. Prezados espectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a mais um encontro, com a permissão de Deus, da nossa série de episódios de opinião que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desdobramentos desta guerra que ocorre no Oriente Médio entre o Irã e a coalizão Epstein. Nosso tema de hoje, prezados espectadores, começa com esses movimentos suspeitos que o presidente ucraniano Zelensky está fazendo. Está claro hoje, prezados espectadores, que Zelensky está tentando ao máximo explorar essa guerra contra o Irã, talvez da forma mais cruel possível, porque Zelensky ou a Ucrânia agora querem arrastar a região e o mundo inteiro para uma grande guerra mundial. Eles querem, ao máximo, envolver alguns países nesses conflitos. Agora, Zelensky só fala da Rússia. Rússia apoia o Irã, Rússia isso, Rússia aquilo, a ponto de que, hoje em dia, se acontecer qualquer coisa nessa guerra entre o Irã e a coalizão Epstein, seja lá o que acontecer, Zelensky aparece para dizer que é por causa da Rússia, que a Rússia é a responsável. O exemplo mais recente dessas declarações foi justamente hoje. Zelensky fez uma declaração dizendo que é a Rússia que fornece ao Irã informações de inteligência militar, que é a Rússia que fornece ao Irã imagens de satélite para essa guerra. Bases militares na Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos, entre outros. Como se ele quisesse dizer que a origem de todo o mal na região vem da Rússia. O mais perigoso hoje é que Zelensky está jogando um jogo traiçoeiro, porque ele quer ligar essa guerra na Ucrânia com essa guerra envolvendo o Irã, ou seja, a guerra da Ucrânia contra a Rússia, ele quer conectá-la a uma guerra iraniana contra a da coalizão. Epstein quer dividir o mundo entre quem está com o Ocidente e quem está com a Rússia ou com o Oriente. Ele quer transformar essa guerra na Ucrânia em uma guerra mundial, na qual todos estejam envolvidos. Há 2 dias, Zelensky visitou a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Caros espectadores, essa visita veio apenas para explorar essa guerra contra o Irã e explorar esses bombardeios que os países do Golfo estão sofrendo nessa guerra por causa dos drones iranianos. O que Zelensky veio dizer? Que a Ucrânia tem a solução para vocês? Que a Ucrânia tem a arma adequada para interceptar esses drones e que tem experiência suficiente para isso? Ou seja, o objetivo da visita é oferecer os serviços de defesa ucranianos para a Arábia Saudita e para os Emirados Árabes Unidos. O jornal alemão Die Welt disse que não existe nenhum exército no mundo que tenha experiência prática em repelir ataques de drones iranianos. Segundo ela, apenas o exército ucraniano tem essa experiência prática. É o único no mundo capaz disso. Zelensky, o que ele disse? Ele disse que a Ucrânia está totalmente pronta para compartilhar essa experiência e esses sistemas ucranianos estão sendo fabricados junto com a Arábia Saudita. Na verdade, hoje o exército ucraniano realmente tem experiência nesse sentido, porque podemos dizer que já faz mais de 3 anos. E a Ucrânia, nessa guerra com a Rússia, está tentando interceptar os drones iranianos Shahed na Ucrânia, os drones que hoje são chamados na Rússia de Geranium. Mas se analisarmos bem essa questão, essa experiência, na verdade não é bem sucedida de forma alguma.
Ou seja, depois de mais de 3 anos dessa guerra, esses drones russos ainda continuam atingindo os alvos ucranianos com sucesso todos os dias. Então, há grandes dúvidas sobre essas capacidades de que falam na Ucrânia e há grandes dúvidas também sobre a eficiência dos ucranianos nesse assunto. Até o momento não há nada concreto, ou seja, tudo o que existe são apenas conversas, só conversa mesmo. Ou seja, é cedo demais hoje para discutir a eficácia desse sistema ucraniano do qual falam, que promovem em todos os meios de comunicação ocidentais. Dizem que a Ucrânia inventou drones pequenos e de baixo custo que eles lançam contra os drones iranianos. Mas será que realmente há eficácia e sucesso para esses drones? A questão é ambígua, ou seja, até o momento não há nada concreto. Então, Volodymyr Zelensky foi à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos para convencê-los de que pode fornecer essa tecnologia a eles e assim abrir fábricas desses drones de interceptação em solo saudita e emiradense. Por isso, talvez alguns se perguntem por que ele quer isso. Qual é o verdadeiro objetivo de Volodymyr Zelensky? Ou quais são os verdadeiros objetivos de Volodymyr Zelensky? Na verdade, há 3 objetivos. O primeiro objetivo, por que ele escolheu esses países para conseguir o financiamento necessário para esse projeto? Ou seja, ele quer que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos sejam os que financiem a construção dessas fábricas. E esse objetivo é um objetivo comum, um objetivo muito simples, que talvez até beneficie a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, porque é um investimento. Então, qualquer país, seja qual for, quer encontrar financiamentos ou investimentos para abrir fábricas como essas. E qualquer país quer adquirir esse tipo de tecnologia como uma arma específica e fabricar essa arma localmente nesse país. O problema está no segundo objetivo e no terceiro objetivo de Zelensky, porque vemos que o segundo objetivo, e o que significa garantir que a Ucrânia receba suprimentos dessas armas, desses sistemas ou desses drones de fora do seu território, de um terceiro país. Porque hoje o maior desafio que a Ucrânia enfrenta. E o que significa a Rússia destruir as fábricas militares ucranianas poucos dias ou semanas após serem construídas? Então imaginem comigo que a Ucrânia constrói uma fábrica secreta para produzir esses drones interceptores. Mas depois de um curto período, talvez dias, talvez semanas, a inteligência russa consegue descobrir essa fábrica novamente e a destrói. A Ucrânia talvez tenha achado a solução. Afirmaram que a solução é instalar a fábrica em um terceiro país, fora da Ucrânia, para abastecer continuamente o exército ucraniano com esses drones. Então, Zelensky aqui escolheu a Arábia Saudita e escolheu os Emirados Árabes Unidos para essa missão. Porque, primeiro, eles têm dinheiro suficiente para investir, como eu disse, e porque, em segundo lugar, eles também sofrem ataques iranianos com drones. O que significa que foi fácil convencê-los disso. E o terceiro motivo também é que esses 2 países não têm problema com mão de obra. Os 2 juntos podem trazer trabalhadores, mão de obra barata, como de Bangladesh, da Índia e assim por diante. Mas o perigoso é esse terceiro objetivo para Zelensky, que quer envolver os países do Golfo, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, nessa guerra contra os russos e não contra os iranianos, apenas contra os russos. Ele quer transformar a Rússia em um inimigo comum para todos, não só para a Ucrânia, mas também para a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, todos os países ocidentais e assim por diante. Prestem muita atenção, esse plano é um plano muito perigoso. Ou seja, Zelensky está apresentando essa proposta para a Arábia Saudita e para os Emirados Árabes Unidos. E ao mesmo tempo, ele promove a ideia de que é a Rússia que está incentivando o Irã a atacar essas bases militares americanas na região, nos territórios desses países. Ou seja, ela fornece as informações de inteligência sobre a localização do exército americano nos Emirados Árabes Unidos. Esses hotéis, o número do quarto, o quarto exato do hotel onde estão oficiais do exército americano, talvez o local de hospedagem tenha um número muito grande de soldados americanos,
e outras informações desse tipo são enviadas ao Irã junto com imagens de satélite, para que o exército iraniano possa atacar os alvos com altíssima precisão. O verdadeiro objetivo de Zelensky é convencer esses países de que nosso inimigo é um só. Rússia e Irã, juntos, os dois juntos, e que essa aliança russo-iraniana está presente nesta guerra. O Oriente Médio é o mesmo que ameaça a Ucrânia em outra região. Portanto, convencê-los de que é preciso cooperar juntos para repelir essa agressão ou essa ameaça. O perigoso aqui, caros telespectadores, e todos devem prestar atenção, é que Zelensky, com essa atitude, está levando esses países e o mundo inteiro a uma divisão muito perigosa, que vai nos levar a uma grande guerra mundial. O mundo vai se dividir entre Oriente e Ocidente. Porque hoje, se a Arábia Saudita e os Emirados seguirem esse caminho que Zelensky quer para os países do Oriente Médio, estarão se preparando para serem o palco dessa grande guerra mundial. Porque nesse caso, essa guerra no Oriente Médio se transformará em uma guerra total entre a Aliança Epstein e a Aliança Palestina. Esse é exatamente o verdadeiro objetivo de Zelensky: arrastar o mundo para uma grande guerra contra a Rússia e seus aliados para que a Ucrânia não desmorone. Ele quer arrastar o mundo inteiro. E por isso, caros telespectadores, ontem vimos como o Irã atacou um depósito ucraniano em Dubai, que abrigava esses sistemas, esses drones interceptores, e tinha 21 oficiais ucranianos. Há uma escalada muito séria desse lado. Hoje, os Emirados Árabes Unidos também começaram uma escalada muito séria contra os iranianos. Hoje, os Emirados Árabes Unidos cancelaram os vistos dourados, conhecidos como Golden Visa, para todos os cidadãos iranianos. E mais do que isso, confiscaram cerca de 530 bilhões de dólares dos bens e ativos dos iranianos nos Emirados Árabes Unidos. Ou seja, prestem muita atenção, isso significa que estamos entrando em uma transformação muito perigosa, estamos entrando em uma guerra econômica séria, uma guerra aberta, ou seja, agora estamos caminhando para que os Emirados anunciem publicamente sua adesão a uma aliança. E assim, sua participação na guerra. Então, é algo muito perigoso para um país pequeno e totalmente exposto como os Emirados. Ou seja, talvez esse país, os Emirados, deixe de existir, seja apagado do mapa por causa dessa escalada perigosa. Isso é conhecido mundialmente. Países pequenos não conseguem resistir em nenhuma guerra, especialmente como os Emirados, ou seja, um país desértico, com alguns arranha-céus. Isso hoje também representa o maior desafio para Israel, praticamente o mesmo desafio atualmente. O que está acontecendo em Israel? Existe uma migração reversa? Essa migração reversa de Israel registrou um aumento de 59% sobre a guerra de Gaza. Há uma diferença muito grande. Existem relatos que dizem que 3.500 cientistas israelenses fugiram de Israel e migraram de forma reversa para a Europa ou para os Estados Unidos por causa dessa guerra. Hoje, quando analisamos a estratégia de segurança israelense, vemos que ela se baseava em 4 pilares principais. 4 pilares. O primeiro pilar é a dependência da política de dividir para conquistar. Criar conflitos entre os países árabes e islâmicos, disputas de fronteiras, conflitos ideológicos e outras coisas, ocupando-os com seus próprios problemas internos e de fronteira, e assim por diante. Nós sempre vemos isso. O segundo pilar de Israel é a superioridade em inteligência, compra de consciências, recrutamento de agentes e traidores internos. O terceiro pilar de Israel é a superioridade militar e tecnológica absoluta por meio do monopólio das armas. Ou seja, fazer com que os Estados Unidos vendam armas a Israel, enquanto proíbem a venda para o restante dos países da região, permitindo apenas a venda de sucata militar, armas que não têm nenhuma utilidade real. Depois, o quarto pilar é a dissuasão ofensiva,
fazer com que todos os países da região fiquem com medo, apavorados com qualquer ataque israelense, porque esse ataque pode significar o assassinato das lideranças desses países, e essas lideranças estão expostas. Por quê? Porque elas vivem em palácios luxuosos e específicos, conhecidos por todos. Mas hoje vemos que esses 4 pilares começaram a desmoronar por causa de um único país, por causa do Irã, ou seja, o Irã é o único país na região que está abalando esses 4 pilares. Por quê? Porque hoje ela está trabalhando para formar blocos e alianças com a resistência, depois que os outros países recusaram isso com a resistência. E faz o possível para melhorar suas relações com todos os países da região, o que significa que a política de dividir para conquistar não funciona. Com o Irã, vemos que o Irã é o único país que consegue fazer infiltrações de sua inteligência dentro de Israel. Ou seja, de tempos em tempos ouvimos que há uma célula ou indivíduos sendo presos em Israel por colaborarem com a inteligência. A última dessas notícias foi há 2 ou 3 dias, mais ou menos, quando um menor, uma pessoa menor de idade de cerca de 14 anos, foi preso por colaborar e fornecer informações ao Irã. Ou seja, a superioridade de inteligência que Israel tinha já não é mais eficaz contra o Irã. Na verdade, o Irã passou a competir com Israel nessa área. Também vemos que a superioridade militar de Israel já não tem mais um grande impacto em relação ao Irã, porque o Irã encontrou uma fórmula bem-sucedida para enfrentar isso. Com esses mísseis balísticos hipersônicos, com esses drones, ou seja, com outras armas de dissuasão, então vemos também que a dissuasão ofensiva de Israel também não é mais eficaz contra o Irã nesta guerra. Ficou claro que isso não é mais eficaz, porque hoje o Irã conseguiu adquirir uma forte imunidade nesse aspecto, a tal ponto que o assassinato do principal líder do país, o líder supremo, não teve nenhum efeito negativo sobre o país. Pelo contrário, teve um efeito reverso que beneficiou ainda mais o país, no fortalecimento da coesão social entre os iranianos, ou seja, a união do povo iraniano, e assim por diante. Esses 4 pilares israelenses, nos quais Israel tem confiado por muitas décadas, começaram a ruir hoje, e começaram a ruir por ação do Irã. Por isso eu digo que o cenário do fim está se aproximando rapidamente hoje. Esta guerra não é uma guerra comum de forma alguma, e por causa desta guerra testemunharemos eventos e desenvolvimentos muito grandes que ocorrerão na próxima fase. Isso é tudo por hoje. Inscrevam-se e deixem o like. Que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Até a próxima!